Você sabia que nem todas as calorias são iguais? Quer saber um pouquinho mais? Continua aqui no vídeo que eu vou explicar para você qual a diferença entre elas. Olá pessoal, bem-vindos então a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os macronutrientes, que são os nutrientes que nos fornecem energia. Antes de você continuar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, acionar o sininho. Toda semana a gente está gravando vídeo aqui para você, conteúdos exclusivos. E compartilha já esse vídeo com seu amigo que fala que vitamina engorda. Vitamina não tem caloria, amigão. Então a gente vai falar aqui do que tem caloria e quais são as diferenças entre as calorias vindas dos diferentes macronutrientes. Então vamos lá. Primeiro, quais são os macronutrientes? A gente tem os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Mas afinal de contas, qual a diferença se todos eles me fornecem energia? Primeiro, a quantidade de caloria que cada um me fornece em grama. Então, cada grama de proteína e cada grama de carboidrato vai me fornecer 4 calorias. E cada grama de gordura vai me fornecer 9 calorias. A diferença é que o nosso corpo prefere e usa preferencialmente como fonte de energia gordura e carboidrato. Sim, ele usa gordura como fonte de energia, mas a gente precisa digamos assim, muitas vezes ensinar ele a utilizar mais gordura e também dependendo da nossa composição corporal, ou seja, se eu tenho mais massa muscular, se eu tenho mais músculos, faço mais treino resistido, o nosso corpo tem uma capacidade maior de utilizar a gordura como fonte de energia. Mas no geral, se a gente está aqui paradinho ou tá fazendo um exercício leve, moderado, a gente usa sim gordura como fonte de energia. Só que como a gente não tá gastando muita energia, eu acabo não utilizando tanta gordura, o que não facilita o meu processo de emagrecimento muitas vezes, quando eu preciso fazer um balanço energético negativo, ou seja, consumir menos do que ingerir. Então a gordura a gente usa como fonte de energia. O carboidrato a gente usa também como fonte de energia e o carboidrato ele está disponível aí para a gente utilizar circulando na nossa corrente sanguínea sob a forma de glicose, né, sobre a forma de glicose sanguínea, e a gente tem outros estoques de carboidrato também no nosso músculo e no nosso fígado. Então, normalmente, quando a gente está com esses estoques cheios de carboidrato, por exemplo, a gente acaba formando gordura quando a gente tem um balanço energético positivo. Ou seja, se eu estou consumindo muito carboidrato e eu não estou utilizando isso como fonte de energia, eu vou produzir gordura a partir de carboidrato. Vamos pensar também que quando a gente faz um exercício intenso, por exemplo, uma musculação com bastante peso, por exemplo, a gente usa muito carboidrato que está no nosso músculo. Então, se o objetivo é, por exemplo, aumentar a massa magra, fazer síntese proteica, eu preciso repor esse carboidrato que eu utilizei no meu músculo. E esse carboidrato que eu estou repondo não vai ser transformado em gordura como esse que eu falei antes, que a gente ia utilizar com os estoques cheios de glicogênio muscular. E as proteínas? A gente já falou aqui num vídeo sobre as proteínas, mas as proteínas, apesar de terem calorias, elas não deveriam ser utilizadas como fonte de energia num caso de saúde, por exemplo. Quando eu quero melhorar a saúde, quando eu quero melhorar a performance. Por quê? Porque é um pouco caro para o corpo usar proteína como fonte de energia. Afinal de contas, a gente é feito de proteína. Então a proteína ela é a estrutura do nosso corpo, tanto interna quanto externa, dos ossos, das articulações. Além de estrutura do nosso corpo, ela é estrutura também de enzimas, estrutura dos hormônios, enfim. A gente precisa muito das proteínas como se fosse os tijolinhos da nossa casa. Então vamos pensar que se eu estou utilizando proteína como fonte de energia, o meu corpo está achando que está em perigo.
No caso, se eu estou fazendo, por exemplo, uma dieta restritiva, tirei todos os carboidratos, por exemplo, da minha alimentação, ou diminuir muito a quantidade calórica do que eu estou ingerindo, eu vou sim utilizar a proteína como fonte de energia, porque o meu corpo está imaginando que está faltando coisa, então ele utiliza a proteína, normalmente proteína do nosso músculo, como fonte de energia. Como eu falei no início do vídeo, quanto mais músculo eu tenho, mais efetivo o meu uso de gordura como fonte de energia. Ou seja, a longo prazo, quando eu perco massa magra, eu perco a minha efetividade de oxidar gordura também. Bom, vamos fazer uma analogia então aqui aos macronutrientes, como se a gente fosse construir uma casa e a casa fosse o nosso corpo. Os tijolos seriam as proteínas, o cimento seriam as gorduras. Afinal de contas, a gente constrói as membranas da nossa célula a partir das gorduras que a gente consome. Já falamos sobre isso aqui também. E o carboidrato seria o pedreiro, que vai levar tudo isso até o lugar. Então o carboidrato tem uma função magnífica, né? Mas lembrem-se, a gente precisa saber como comer o carboidrato, quanto comer e com o que comer, para que a gente não transforme essa casa aí uma quantidade de cimento absurda que atrapalhe toda a estrutura aí. E essa casa acabe ficando muito sem formato, né? Se é que vocês me entendem. Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha para falar dos macronutrientes. Espero que tenha ficado claro aí a diferença entre as nossas formas de conseguir energia a partir dos alimentos. Não esquece de deixar um like aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Não deixe também de colocar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Obrigada!